Olá, tudo bem? Na aula passada, estávamos falando sobre memória, né? A esse respeito, concordamos com o Jacques Legoff, para quem a memória coletiva faz parte do quê? Das grandes questões das sociedades desenvolvidas e das sociedades em vias de desenvolvimento, das classes dominantes e das classes dominadas, lutando todas pelo poder ou pela vida, pela sobrevivência e pela promoção. Ao revisitarmos os muitos significados atribuídos à memória, é obrigatório partirmos de onde? Das considerações seminais, para quem o conceito deve ser entendido enquanto um conjunto de representações coletivas. Nessa perspectiva, 3 são as principais características da memória. A crença de que memórias só podem ser pensadas em termos de convenções sociais, denominadas quadros sociais da memória. A abordagem a essas convenções a partir do mundo empírico observável, distante, portanto, do que das intenções dos indivíduos, e as afirmações de que o passado que existe é apenas aquele que é reconstruído continuamente no presente. Em nossa acepção, a discussão que busca precisar se a memória é individual e ativa ou coletiva e passiva perde o significado, pois acreditamos que indivíduos lembram, mas essas lembranças devem ser entendidas no interior de quadros sociais da memória, que são também ativamente construídos pelos indivíduos. Nesse caso, a relação entre a parte e o todo só pode ser pensada em termos dialéticos. Para o historiador Michael Pollack, memória é construída por 3 elementos. Primeiro, os acontecimentos vividos pessoalmente ou por tabela. Segundo, por pessoas, por personagens. E terceiro, por lugares de apoio à memória. Segundo esse autor, acontecimentos, personagens e lugares conhecidos direto ou indiretamente podem, obviamente, dizer respeito a acontecimentos, personagens e lugares reais, empiricamente fundados ou que em fatos concretos. Mas pode se tratar também da projeção de outros eventos. Para o historiador francês Pierre Nora, a necessidade que sentimos da história é produto da perda da memória, tradicionalmente tidas como antagônicas. O autor busca aproximá-las, apontando para a centralidade da memória enquanto matéria-prima do ofício do historiador. Nessa concepção, os lugares de memória são considerados fontes de pesquisa quase inesgotáveis, pois permitem o quê? Acesso tanto ao que se fala quanto àquele que se cala, voluntariamente ou não. Nora pensa os lugares da memória enquanto vestígios, simultaneamente em sentido material, simbólico e funcional. Nessa acepção, museus, arquivos, cemitérios e coleções, festas, aniversários, tratados, processos verbais, documentos, santuários, associações, são os marcos testemunhais de uma outra era, das ilusões de eternidade. São os rituais de uma sociedade sem ritual. Para não corrermos o risco de a história do local simplesmente reproduzir a história do poder local e das elites dominantes, é necessário que identificar o enfoque e a abordagem de uma história local que crie vínculos com a memória familiar, do trabalho, da escola, dos velhos. A memória impõe-se por base da identidade. E é também pela memória que se chega à história local. O que seria então identidade? Identidade consiste na soma de sinais, marcas e características que caracterizam um indivíduo ou um grupo social. No próximo vídeo leremos a leitura complementar, um texto do Daniel Chiosini, que se chama Memória e Matéria-Prima do Trabalho do Historiador. Bons estudos e até a próxima.